Fala, grandes amigos, tudo bom? Como é que vão? Resolvi fazer esse videozinho aqui, né? E depois quero o retorno de vocês, porque tem muita coisa que a gente precisa bater um papo e que, infelizmente, na universidade, né, não nos foi dado essas bibliografias. E ao comprar esse livro aqui, ó, de Rodrigo Constantino, né? Pensadores da Liberdade, tá? Um excelente livro. Esse Rodrigo Constantino, ele é, é um dos participantes lá de vários programas lá da Jovem Pan, né? Então, vão lá na Jovem Pan, pode ser pelo rádio, né? Pode ser pelo YouTube, dependendo do canal de vocês também pela televisão passa. E é sempre bom a gente ter uma outra fala do que reverberam por aí, né? Então, desse livro, eu resolvi pegar pra gente, só para mostrar para vocês aqui, não vai ficar muito grande não, espero, esse vídeo, né? Dessa figura que a gente chama aqui de Gertrude Himmelfarb. Era uma historiadora americana, faleceu em 2019, que na verdade eu nem sei a pronúncia, né? Mas eu acredito que a pronúncia de Gertrude Himmelfarb é mais ou menos isso aqui, tá? Deixa eu ver se vai passar aqui para vocês, para a gente ver como é que fica. É mais ou menos assim que se diz, ó. Gertrude Himmelfarb. De novo. Gertrude Himmelfarb. Gertrude Himmelfarb, né? Gertrude Himmelfarb. Bom, na língua deles é isso aí, né? Gertrude Himmelfarb. Na língua dos caras. Mas pra gente aqui, né, no nosso caso, é a grande Gertrude Himmelfarb, né? E ela começa uma coisa interessante, ela começa aqui, né? Falando isso aqui, né? O pós-modernismo nos seduz com um canto de sereia de libertação e criatividade, mas pode ser o convite ao suicídio intelectual e moral. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento aqui, essa historiadora, nesse momento aqui, ela vai falar um pouco da questão do pós-modernismo, né, que foi na verdade uma criação, né, e que a gente pode já trazer para vocês aqui, né, um pouco disso aqui do pós-modernismo, né, que diz aqui o seguinte, ó, pós-modernismo ou pós-modernidade, ou ainda movimento pós-industrial, né, é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Surgiu após a Segunda Guerra e o movimento modernista, né? Esse conceito foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos da era digital, na expansão dos meios de comunicação, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista e da globalização. Mas olha essa característica aqui, ó. As principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores. Olha, eu quero trazer isso para a nossa atualidade. Ausência de valores e de regras, né? Imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, hip real, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão. É aqui que a galera da militância, né, vem com força, né? É aqui que a turma vem com força da militância da atualidade, principalmente do que nós falamos aqui do movimento petista, né? E aí voltando lá para o texto, né? Vamos destacar aqui algumas coisinhas que ela passa para a gente. Então olha só, olha isso aqui, ó. Pós-moderno, né? Eu trouxe alguns destaques aqui, ó. Veja só, estratégia da esquerda para reagir à crise do socialismo. Quer dizer, aquele momento que o socialismo, né, praticamente foi embora com a extinta União Soviética. Então esse movimento que precisava reagir isso aqui. Então,
Sua grande arma seria o quê? A linguagem. Veja aqui, minha gente, ó, a linguagem. E o alvo, a juventude universitária. É aqui que a gente tem que abrir os olhos. Quando eu falo assim, e a gente faz as reflexões, como o identitarismo, né, como a militância, ela está principalmente dentro da universidade, né? É, e aí Pondé, né, eu vou passar aqui para vocês, Pondé fala muito bem sobre isso, né? Ou, quando ele diz o seguinte, né? Vamos aqui voltar e mostrar para vocês aqui quando o Pondé diz isso aqui, tá? Se eu soltar isso aqui para a gente ouvir. Grupo de uma networking, e nessa networking você tem amigos, você tem verba na universidade para pesquisa, você tem mais fácil passar em alguns concursos, seus orientandos têm mais chance de inserção no mercado, você é convidado para falar em congressos e colóquios, você tem poder nos colegiados, ou seja, enquanto a primeira razão é uma razão, digamos assim, mais psicológica, porque esses professores querem se sentir parte do bem, a segunda razão é uma razão, digamos assim, mais sociológica, porque fazendo parte dessa networking da esquerda dentro das universidades, eles têm mais poder. Portanto, a segunda razão prova que a primeira é falsa. Eles não aderem a essa utopia de que existiria um mundo perfeito e eles estão realizando esse mundo perfeito. Eles aderem a isso, inclusive, para ter um monte de alunos que os seguem, gostam de ser gurus deles. Mas a segunda causa prova que eles não são santos. Eles aderem à esquerda porque eles sabem que assim eles vão ter mais poder dentro da universidade. Portanto, essa adesão é uma forma de corrupção do caráter. Muito bem, então, trazendo para nossa reflexão cá, né? Trazendo para nossa reflexão aqui, você percebe muito bem aí na fala do Pondé, né? Quando ele diz por que a própria universidade está aparelhada, né? Está aparelhada porque é muito mais cômodo você alinhar o pensamento do seu orientador, que é petista, que é esquerdista, que tudo abre para você apresentar, né, para você publicar, para você escrever, né, e consequentemente ter seu título, do que quem tem uma fala diferente a isso aí. Perfeito o que Pondé coloca, né? E voltando para cá de novo, perfeito o que nós estamos aqui fazendo a reflexão do que eu tirei aqui pra gente. Muito bem. Ó, outra coisa aqui, ele coloca aqui, ó. Como não dava ela, né, para atacar o capitalismo por supostamente não gerar riqueza para as massas, né? Como eles colocam, né, que o capitalismo não produz riqueza para as massas, e a gente sabe que, na verdade, muitos atrás desse discurso ficam na sua zona de conforto e não buscam uma coisa melhor, né? E aí fica tudo aparelhado, penduricado do Estado, né? Para que o Estado que produz essa riqueza, que o Estado que, além de produzir, distribua essa riqueza, né? Então, ela coloca muito bem aqui, supostamente, né? Ele passaria, né, a ser atacado por gerar riqueza demais, tá? Agora a ideia é o seguinte: o problema do capitalismo não é que ele não gera riqueza para as massas, o problema do capitalismo é porque gera riqueza demais. Como se ser rico fosse uma coisa extremamente ruim, né? É assim que a esquerda, a esquerda passa, é assim que a esquerda passa para a gente, né? De que aquele que trabalha, que luta, que produz, né? Que almeja e consegue coisas maiores numa empresa, etc e tal, é mal visto, é burguês, né? Deve ser assassinado, deve ser tolhido dessa esfera social, né? Como se fosse um mal. Parece que riqueza é coisa mal, ruim, tá? Vamos seguindo isso aqui, esse raciocínio. Muito bem. E aí vem, né? E agora então, já que não vamos mais atacar a questão do socialismo, né, que já morreu, a questão também que a gente não pode atacar o capitalismo como não gerador de riqueza para as massas e gera, bom, ele passaria a ser atacado por gerar riqueza demais, por ameaçar o planeta. Veja que vira e mexe esses caras falam nisso, né? Nascia aqui o que? O ecoterrorismo, né? Vira e mexe eles falam disso, né?
Não, porque o Bolsonaro lá na Amazônia, etc e tal, esse discurso. O coletivismo também seria transferido da classe social para grupos de identidade. Olha o identitarismo surgindo aqui, minha gente. Nas escolas a gente vê muito isso sobre as mulheres, os homossexuais, os negros, né? Eles seriam o que? A minoria oprimida, né? Cujo denominador comum é dominar o homem branco. Então quem é o inimigo disso aqui? O homem branco. Aquele que quer produzir riqueza. Veja aonde eu quero chegar aqui. Eu não, né? A professora historiadora. Quebrando essas falácias que a universidade produz, né? Então, a ideia era, antes do capitalismo, vamos combater o socialismo. Não dá, acabou o socialismo. Então vamos combater quem produz demais, né? Que aí quem produz demais está desigual, né? E vamos atacar também a questão do ecoterrorismo do planeta e passar para o ataque ao que ele chama de minoria oprimida, né? Que é o identitarismo. Mulheres, homossexuais, negros. Você vê que na escola sempre tem isso, velho. Sempre tem isso na escola, né? De abrir as portas para falar sobre a questão do trabalho do aborto, né? Da vitimização dessas chamadas minorias, né? Abrir a escola para falar sobre a igualdade de gênero. Tudo isso aí já foi pensado. Aí olha só como é que ele diz aqui, ó. Então, como o capitalismo mostrava a oportunidade de ascensão material e a formação de uma ampla classe média, o novo ataque, né, sai de cena, olha que isso aqui é interessante, ó, sai de cena o proletariado, né, que é os teóricos deles, e entra agora quem? O trabalhador de classe média psicologicamente reprimido. Então, não vamos mais falar sobre proletariado. Vamos falar sobre, ó, a classe média. E aí vem né, aquele vídeo que mostra Marilena Chauí, né? É interessantíssimo ela falando mal da classe média. Que mulher repugnante. Ó, olha só o que ela diz aqui nesse vídeo, tá? Vamos ver isso aqui, o que ela disse, tá? Olha o que disse Marina Chauí. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É alguém que é impressionado, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É coisa fora do comum. Admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos. Vamos parar por aí, porque é tanta falácia, né? Que a gente fica até, sabe, revoltado com essa. E outra coisa, e há de você for para a universidade e falar de algum tema filosófico e não colocar ela. Ai de você, entendeu? Muito bem, vamos seguindo aqui. Tá terminando. Só o que nos chama atenção pra gente, tá? Aí ele vai dizer, olha, quem foi um dos culpados para isso? O tal do Foucault. Ah, Foucault. Ele ajudou a criar um clima propício para o surgimento de inúmeros movimentos terroristas de esquerda, que também tem que ser dito e redito e trabalhado em sala de aula. A gente sabe disso, né? Tem que trabalhar Foucault lá. E aonde é que eles vão militar? No campo da linguagem, vão fazer confusão deliberada, sofismo, malabarismo semântico. No campo da arte é lá que eles vão trabalhar, né? Todo lixo efêmero seria tratado como equivalente aos clássicos. Isso aqui que é interessante, né? Todo lixo efêmero seria tratado como equivalente ao clássico. Aqui é quando ele mostra muito bem de Anitta, né? Quando você pega esses funks e essas expressões ditas popular, que para mim não tem nada de popular, e sim popularesco, né? Como diz um grande crítico de música, isso é música popularesca. Você veja aqui
que é isso que eles querem, né, trabalhar, né, nivelar, né? Todo lixo seria tratado como clássico. Não é assim que a Globo coloca, não é assim que a mídia bota aí, né? Tratar tudo isso como clássico. Muito bem. Uma outra coisa que eles colocam aí, que ela coloca na verdade, é quando fala do multiculturalismo, né? A escola gosta muito de trabalhar isso, multiculturalismo. Qual a ideia? Servir para nivelar por baixo e diminuir as conquistas das civilizações mais avançadas. É o que a gente vê, galera. É o que a gente vê constantemente. É o que a gente vê constantemente aí na escola, na mídia, né? É a nivelação por baixo. Olha como está sucateada a educação, a nossa educação. Veja como ela está extremamente sucateada. Por quê? É a ideia da pós-modernidade, né? Muito bem. E aí, o outro tópico é esse aqui, o materialismo marxista, né? Que tanto a gente estudou na escola. O materialismo marxista é atacado por ela, né? Lá no livro dela. Eu vejo só que ela coloca. Você sabe por quê? O verdadeiro movimento da história não é estimulado pela matéria, como dizem os materialistas, mas sim pelo espírito, pela vontade de liberdade. E aí todos nós que somos cristãos, uns católicos, outros protestantes, outros espíritas, nós sabemos do valor disso aqui, do espírito. Essa galera que é materialista, não. Por isso que a todo instante o foco deles são matéria, o foco deles é apenas tomada do poder pelo poder, nada mais. Eu queria que um amigo aí me desse um retorno e o que acha desse texto, né, dessa grande historiadora, né, já falecida, Gertrude Himmelfarb, tá? A Gertrude Himmelfarb. E outros clássicos que a gente não trabalha na universidade, não nos deu essa possibilidade, né? Então vamos adentrar outras falas, a outro discurso, não esse discurso militante, que é principalmente nas universidades e principalmente reproduzido nas escolas. Valeu, me passe um retorno aí, galera.